Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 11 de Shevat, 5.783, dia 2 de fevereiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, mais a sua leitura diária. E nós estamos aqui hoje, no quinto dia da semana. É o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos na nossa quinta leitura. Estamos no livro de Shemot, Êxodo, e a nossa quinta leitura está no capítulo 15, a partir do versículo 27, e vamos até o capítulo 16 e o verso 10. Né? Hoje nós temos o Salmo número 1, para o Brasil e o povo brasileiro, pela nossa nação e o nosso irmão brasileiro. Temos aí a lição do Maná, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós, nessa quinta leitura, e também vamos ainda fazer alguns pequenos comentários a respeito da canção do mar, ok? Então, quinto dia para o Shabat é a nossa preciosidade, em que nós possamos aí estar nos preparando para o momento do sagrado dia do Shabat. Então, a nossa prece de hoje, Salmo número 1, para a nação brasileira e o povo brasileiro. O Salmo número 1, os nossos mestres nos falam que apresenta para nós uma orientação para a vida. Então, o Salmo de número 1, que é o princípio do livro dos Salmos, obviamente, né? Por isso o número 1, ok? Então, é uma orientação para a vida, de forma que evitemos influências dos malévolos, os perversos, e dos que ridicularizam o bem. Então, aqueles que zombam do bem, aqueles que não acreditam que o bem sempre vence o mal, então, né, que nós venhamos evitar a influência dos malévolos, os perversos, e assim também aqueles que ridicularizam o bem, e adotar o estudo e o conhecimento das Escrituras como meta principal na nossa vida. Deus certamente recompensará nossa vida com alegria e com significado, né? Então, dentro desse aspecto, aí, mais uma vez, nós temos a resposta de Salmos, né, sobre a nossa vida ter significado, né, para que nós possamos realmente, cada dia, estarmos aí procurando, sem sombra de dúvidas, né, fazer a vontade de Hashem, através de evitar as influências dos malévolos, dos perversos, daqueles que ridicularizam o bem, né, e adotar o estudo e conhecimento das Escrituras como meta principal, justamente como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, sempre seguindo um rumo, né, a uma vida significativa. Né? Então, a fórmula para termos uma vida significativa está aqui, Salmo número 1. Por isso, Brasil, povo brasileiro, olhe para o céu, busque o significado da vossa vida, para que possa cada vez mais estar fundamentado naquilo que é real e verdadeiro, pois somente assim, conectados com o Deus de Israel, o Deus dos judeus, né, o Deus dos hebreus, como disse o Paró, é que nós temos realmente um rumo significativo, né, realmente para a nossa vida, uma vida significativa. Então a prece para o Brasil e o povo brasileiro, para a nossa nação, a Salmo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, dos perversos, não trilha o caminho dos pecadores, os que zombam do bem, e nem participa da reunião dos insolentes, que realmente não reconhecem que somente em Deus somos mais do que vencedores. Mas, ao contrário, se volta para a Torá do Eterno e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos inimigos, ou os ímpios, ou os perversos,
são como feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à sua própria ruína. Né? Então, amados, aqui está, sem sombra de dúvidas, né, o conselho, uma orientação exatamente para que nós tenhamos aí um rumo para a nossa vida significativa, né? Dessa forma, evitando a influência dos malévolos, né? Você não pode buscar conselhos com os perversos, porque o perverso ele não tem nada para te ensinar. Você está na luz, você tem conexão com Deus, o único Criador, né? O único Redentor e Salvador. Então o perverso ele não tem nada de bom para te aconselhar. E também aqueles que ridicularizam, né? O bem, são aqueles que são os insolentes, né? Eles ridicularizam o bem, e quando uma pessoa pratica algo de bom, eles zombam daquelas pessoas que praticam coisas boas, né? Então são tipos de pessoas que devem ser evitadas, ok? Por quê? Porque nós precisamos, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, nós precisamos buscar um rumo para uma vida significativa, né? Então, não há realmente uma justificativa para alguém que possa dizer assim: eu não tenho sentido na minha vida. Eu não encontrei sentido para a minha vida. É inadmissível isso, porque realmente Deus, ele preparou todas as coisas para que nós tenhamos, né, realmente uma vida significativa. Então, por isso que a escolha é de cada um, ok? Antes de falarmos algumas coisas mais sobre a Canção do Mar, porque a Canção do Mar, ela, de fato, ela é muito, né? Tem muitas lições, isso daí se escreve em livros e mais livros, né? Então, até que Mashiach se revele, o justo e o verdadeiro Mashiach, né? Vamos aí aprendendo as lições, né, aos poucos, e nos dias de Mashiach, o espírito de sabedoria e graça da parte de Hashem será muito, mas muito abundante, né, a partir de Israel, a partir de Jerusalém para as nações. E aí então nós aprenderemos muito facilmente, por assim dizer, porque teremos uma mente mais elevada e Mashiach ensinará realmente mais as profundidades destas riquezas do conhecimento, ok? A nossa quinta leitura de hoje está no capítulo 15, a partir do verso 27, até o capítulo 16, o verso 10, né? Então, 15 e 27 é o último verso, na real, do capítulo 15, né? Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 tamareiras. E ali eles acamparam perto da água. Aí inicia o capítulo 16, né? Que tem aí a segunda reclamação e a repreensão que vem devido a isso. Na aliá de ontem, né? Nós tivemos aí a questão da primeira repreensão, que é a aceitação das mitzvot, né? Então, Deus ele deu para o povo judeu essa repreensão, a aceitação de mandamentos, justamente por causa da primeira reclamação, que está lá no capítulo 15, verso 22, onde fala das águas amargas, né? Nós tivemos a canção com Miriam, e as mulheres seguindo Miriam, né, na canção e na dança, né, com seus pandeiros. E a partir do verso 22 veio a primeira reclamação do povo judeu, por causa das águas amargas, né, quando eles chegaram ali próximo daquelas águas, né, em Mará, e a água era muito amarga, né? E aí o povo começou a choramingar, né? E aí vem, né, a reclamação: o que beberemos, o que comeremos, né? Então, aquela questão. Isso, como diz os nossos mestres aqui, né? Até a entrada à Terra Prometida, né? Tem momentos em que
alguns são os murmuradores no meio do povo, né? E aqui nesse princípio nós temos Datã e Avirã e a mistura de povos que saiu do Egito junto com o povo judeu. Essa mistura de povos era exatamente várias nações que tinham sido conquistadas, né, pelo Egito, pelo Paró, e eram escravos lá no Egito. Então, naquele momento que o povo judeu botou o pé na estrada, liberdade, então eles aproveitaram a deixa e falou, vamos junto, né? Viram as maravilhas e os milagres que Deus operou, então essa multidão que saiu junto com eles. Então nós temos 600 mil homens, contando da idade de 20 anos para cima, né? E aí você coloca aí 3, 4 pessoas a mais em cada família, então por isso que realmente os sábios falam que havia mais de 3 milhões de judeus, sem contar os milhares de mistura de povos que foram juntos, né? Então, na realidade, na outorga da Torá no Monte Sinai, além do povo judeu, teve uma mistura de povos que testemunharam a revelação divina através do Monte Sinai na outorga da Torá. Então, havia como testemunhas em torno de 5 milhões de judeus e mais a mistura de povos, ou seja, provavelmente passaram, né, no seu total de 6 milhões de pessoas, provavelmente, ok? Mas dentro do ramo judaico tinha em torno de 5 milhões de judeus, nesse sentido aí. Então, com a primeira reclamação veio a primeira também repreensão, né, onde que Deus disse, né, que ensinando mitzvot, vem aí o ensinamento sobre a questão do Shabat, da vaca vermelha, que veremos mais lá para frente. Veio também a questão dos ensinamentos de leis monetárias, né? E aí então Deus testou, né, recusando a lhe dar água para ver como tratariam Moshe. Segundo Rashi, né, nos seus comentários aqui, a princípio Deus demorou um pouquinho para responder à questão das águas amargas, né, lá nas cercanias de Mará, né, por isso águas amargas, né, para ver a reação do povo. Como que o povo iria reagir com referência principalmente a Moshe e Arão, né? Então, e aí o povo vem e realmente reclama de tantas coisas, né? Como se Moshe e Arão fossem culpados delas, né? Mas, novamente, nós temos o ensinamento de que quando nós realmente somos rebeldes, nós olhamos para as pessoas e vemos nelas os nossos próprios defeitos. E aí nós acusamos aquelas pessoas do que nós somos. Entendeu? Então é aquela famosa expressão que se encontra aí, né? Acuse-os daquilo que você faz. Certo? Essa é a regra para aqueles que vivem na mentira, na hipocrisia, vivem como perversos e rebeldes, né? O que eles fazem, eles acusam os outros que fazem, né? Então, entre aspas, né, eles olham para as pessoas, vendo as suas próprias falhas e defeitos, né, e acusam aquelas pessoas como se elas estivessem fazendo o que ela faz, né? Mas, na realidade, são os perversos que fazem perversidades e acusam os outros. Por isso, o famoso ditado: acuse-os daquilo que você faz, daquilo que você é. Ok? Então aí, nesse sentido, vem a repreensão, vem os novos mandamentos, preceitos para o povo, e aí então depois o Eterno faz com que realmente as águas possam ser transformadas em água potável, né? Então, é a primeira reclamação, a primeira repreensão, né? E depois aqui no capítulo 16, nós iniciamos com a segunda reclamação e mais a repreensão, né? Então, quando chega aqui no capítulo 16, né, a Matzá, quando eles saíram lá do deserto, saíram apressadamente e a massa não teve tempo de fermentar, então ela não cresceu. E com a saída, sem o crescimento, então o sol ele fez com que as massas tornassem matzot, né? Pães sem fermento.
então aquela famosa bolacha fina, né, de pão, a matzá. E aí, nesse ponto aqui do capítulo 16, a matzá acabou. E aí o povo começa a reclamar, né? Aí já, além do pão acabar, eles reclamam do pão, que não tem, mas aí eles acrescentam uma coisa a mais, a carne. E aí então eles reclamam sobre a questão: não seria melhor que Deus nos matasse lá no Egito do que aqui no deserto? Pelo menos lá no Egito a gente tinha pão e tinha carne. Agora aqui no deserto nós não temos pão, não temos carne, quase que nos faltou a água, né? Então não seria melhor termos sido mortos pelas mãos de Deus lá no Egito, né? Então veja bem como que Datã e Avirã e uma boa parte das misturas de povos, né? Eles eram murmuradores, né? E os murmuradores têm um defeito, né? Um defeito que é algo cruel, né? Os murmuradores, eles não enxergam um mínimo de algo positivo ou de luz, de solução. Então os murmuradores, eles sempre são negativos. Sempre negativos. Murmuram, reclamam, né, esbravejam e sempre são negativos. Isso é um perigo terrível. É por isso que o Salmo número 1 fala, né, que nós não tomemos conselhos com os perversos, porque não tem nada para nos ensinar. Então, cuidado com a reclamação, a murmuração, né? Vejam bem que ali na primeira reclamação, Deus ele demorou um pouquinho para ver como que o povo ia reagir com referência a Moshe e Arão. Então eles começaram a acusar Moshe e Arão como se fossem os culpados por eles estarem naquela situação, né? Então por isso a segunda reclamação vem sobre a questão do pão e da carne, né? Veja bem, a matzot, os pães sem fermentos, acabaram. Eles vão reclamar do pão, mas eles acrescentam a carne. Então nós estamos sem pão e sem carne, e agora? E murmuram, né? Então por isso a resposta de Deus através de Moshe, né, a partir do versículo 4 do capítulo 16, nos fala: Deus disse a Moshe: eu farei chover pão do céu para vocês. Todos os dias o povo sairá e colherá o suficiente para cada dia, né? E eu os testarei para ver se eles guardarão ou não a minha Torá. Na sexta-feira, o sexto dia da semana, quando eles prepararem o que vão trazer para casa, eles deverão juntar a mesma quantidade de todos os dias, né? Quando forem medir, eles acharão 2 vezes mais do que eles colheram cada dia. Então, nesse sentido aqui, a determinação, a orientação, o preceito, a mitzvah que o Eterno deu foi: vos darei pão do céu, o maná. Então o maná caía do céu, né? E os nossos sábios falam que uma camada fina de brisa, de orvalho, ficava por baixo do maná, né? E quando o maná caía, uma outra cobertura de orvalho cobria a parte de cima. Então, o maná ele tinha proteção por baixo e por cima. Evitava com que o maná tocasse o solo e a cobertura, né, fazia com que evitasse que animais e insetos tocassem no maná. Então, quando eles iam recolher o maná, então eles recolhiam um pão totalmente saudável, era o pão do céu, ok? Era Deus mandando o pão do céu, o maná, e portanto significa que o pão era completamente kasher, vamos assim dizer, um pão totalmente, realmente sagrado, né? E então o povo pegava a porção de acordo com a família para um dia. Não podia pegar mais do que uma porção, de acordo com o tamanho da família, era uma porção para todo o dia. Então este maná
durante o dia, ele se transformava naquilo que a família desejava, né? No linguajar nosso aqui, né? Ah, eu quero arroz e feijão. Então uma parcela do maná transformava em pão, arroz, né? Aliás, feijão, arroz e assim sucessivamente, né? Então os sábios falam, segundo o próprio Urashi, o Talmud, a Mishnah, que aquilo que as pessoas desejavam, o maná tinha o gosto exato daquilo que eles desejavam. No sexto dia da semana, eles iam recolher a porção para um dia. Eles já sabiam que no Shabat era proibido buscar maná. Não podiam, certo? Porque o Shabat, o sagrado dia do Shabat, é uma ordenança para o povo judeu para não trabalhar, para não carregar isso ou aquilo, etc. e tal, certo? Então eles sabiam que no sétimo dia não era para ir buscar maná. Mas no sexto dia eles pegavam uma porção como todos os outros dias. Quando eles chegavam em casa, né, ou nas suas tendas, o que acontecia? Eles perceberiam que haveria ali 2 vezes mais do que eles colheram naquele dia. Então, na obediência de pegar uma porção, como pegava todos os dias, no sexto dia da semana, quando eles entravam na sua tenda, a casa deles, e eles colocavam aquela porção que eles pegaram no seu devido recipiente, aí então eles observavam que aquela porção, ela transformou-se em 2 porções. Uma porção para o sexto dia e uma porção para o sétimo dia, certo? E aqueles que vamos dizer, por dúvida, por incredulidade, amanhecia o Shabat, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e mesmo assim eles iam ao campo para recolher maná, sendo que tinha 2 porções já lá, que era um milagre que acontecia no sexto dia. Mas mesmo assim aqueles mais rebeldes, eles saíam no sábado de manhã, no sétimo dia da manhã, e eles iam procurar o maná. E voltavam decepcionados, porque não encontravam. Porque Deus não dava o maná no sétimo dia, no sagrado dia do Shabat, né? Então é isso daí. E durante a semana, quem pegasse mais de uma porção, né, que lhe era permitida, então quando ele colocava na sua casa, né, no recipiente que ele guardava ali o maná, acontecia o quê? O maná apodrecia. E o cheiro era muito forte, era um cheiro realmente terrível, de podridão. Então, quando alguém passava perto daquela tenda, sabia que aquela família, o responsável pegou acima do que era permitido, né? E aí ele tinha que fazer uma ótima faxina na casa para poder tirar a podridão de dentro de casa. O segundo aspecto aqui sobre a questão do maná, então no verso 6, né, do capítulo 16, então Deus diz a Moshe, e Moshe, né, repassa para o povo, né? Quando a tarde chegar, vocês saberão que não fomos nós, mas sim foi Deus quem tirou vocês do Egito, porque ele lhes dará codornizes para satisfazer os seus desejos, mas ele não dará de bom grado, já que vocês pediram de modo impróprio. Qual foi o modo impróprio que eles pediram? A murmuração, a reclamação. Murmurar, reclamar contra Deus é realmente ser ingrato. Então, por isso, vocês pediram de modo impróprio, segundo o comentário de Urashi. Então, quando nós pedimos alguma coisa a Deus de forma imprópria, né, Deus pode responder para que nós não nos percamos completamente na jornada, mas não é algo que Deus nos concederá de bom grado, né? Ou às vezes Deus nem responde, quando ele percebe que realmente a não resposta não vai nos tirar da nossa jornada monoteísta, mas vai transformar a situação numa experiência para termos mais amadurecimento espiritual, para refletirmos
puxa vida, eu pedi algo para Deus de forma imprópria, né? Eu pedi exigindo, eu pedi reclamando, eu pedi duvidando de que ele poderia fazer tal coisa. Então foi algo impróprio, né? Então é para refletir, para que nós possamos realmente tirar lições e a nossa jornada monoteísta for mais forte e mais contundente desta forma aí na nossa jornada, né? Então, dessa forma aqui a questão do maná e das codornizes, né? As codornizes são duas ações em que não teve nenhuma ação, nem de Moshe e nem de Arão. Foi o próprio Deus que agiu, sem nenhuma ação de Moshe e Arão. Por isso que Moshe, ele fala para o povo judeu, nesse momento aqui, né? Vocês saberão que não fomos nós, mas sim foi Deus quem tirou vocês do Egito. E ele vos enviará o maná e as codornizes, né? Então esses dois milagres foi uma ação direta de Deus em favor do povo judeu e da mistura de povos que estavam ali no deserto, né? Então esta ação individual, por assim dizer, de Deus, era para mostrar exatamente ao povo de que foi Deus quem os tirou do Egito e não Moshe e Arão. Moshe e Arão foram apenas instrumentos de Deus para que eles saíssem do Egito, ok? Então, no versículo 7 fala, né, Moshe dizendo, e pela manhã vocês verão a glória de Deus de uma maneira bonita, que ele lhes entrega o pão, indicando que Deus já ouviu as suas devidas queixas contra ele sobre a falta de pão. Mas quem significantes somos nós, ou seja, nós somos muito significantes para que vocês se queixem contra nós. Então Moshe estava dizendo para o povo, ó, eu e Arão, nós, significantes somos nós? Que significância temos nós dentro desse aspecto? Não fomos nós que libertamos vocês do Egito, foi Deus. Então aqui Moshe estava realmente dizendo ao povo, né? Não adianta vocês se queixarem contra nós. Nós fomos apenas instrumentos de Deus, foi Deus que libertou vocês, né? Então, aqui nós vemos o que também, né, amados? A questão da ingratidão. A ingratidão é uma coisa muito séria. Sabe, alguém diz assim, eu sou eternamente grato a Deus, o único Deus, porque eu sou monoteísta. Mas se você é ingrato, a tua fé, ela está em dúvida. Ela está numa posição questionável. Porque um monoteísta, ele não pode ser ingrato. Porque toda pessoa que é ingrata ao seu próximo, automaticamente ele é ingrato a Deus. Ou seja, assim como o povo aqui, eles foram ingratos com Moshe, e por isso eles reclamaram, não seria melhor Deus nos matar lá no Egito? E eles reclamaram contra Moshe e Arão como se eles fossem os culpados. Mas Moshe e Arão foram instrumentos de Deus para a libertação, para a redenção. Essa ingratidão, ela na verdade estava enraizada na ingratidão para com Deus. Então, por isso, um monoteísta com fundamento judaico, ele não pode ser uma pessoa ingrata. Ele precisa ser uma pessoa que é eternamente grata a alguém ou algumas pessoas que fizeram alguma coisa por ele. Então ele tem que ser eternamente grata. Mas não é só aquela questão de boca para fora, sou eternamente grato, né? Mas quando ele vê a pessoa, ele reclama contra aquela pessoa, fala mal daquela pessoa, dá as costas para aquela pessoa, não se aproxima dela, não tem diálogo com ela, não tem amizade com ela. Certo? Então,
quando nós estamos na nossa jornada monoteísta, ingratidão, ela é uma portinha que se abre nesse grande avião e você pode cair fora do avião. Entendeu? Então, cuidado com a ingratidão, certo? Então, por isso, né, o pão, como ele é de fato uma comida especial, uma comida básica, né? Por isso que nós vamos ver lá na frente que os 10 espias, eles murmuram, né, contra a terra prometida. E aí o que eles fazem, né? Eles negam, omitem, né, em que na terra prometida há o centeio, o trigo, que é o alimento básico de uma alimentação da vida humana, o pão, que faz o pão, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essas questões, para que nós não estejamos aí, através de atos, né, ou falas, né, estarmos sendo ingratos para com Deus e ingrato para com o próximo. Então, muito cuidado com essa questão aí, ok? Sobre isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre uma lição do maná muito importante para nós, dizendo, né, quando o povo ele prosseguiu em seu caminho para o Monte Sinai, no dia 15 de Iyar, a Matzah acabou, que foi nesse trecho que nós acabamos de ler aqui, e então Deus começou a alimentá-los com o maná, que no hebraico fala man, o maná, que é mais conhecido, né, na tradução. Uma espécie de alimento que a cada manhã descia do céu e que tornou-se então o pão de cada dia, como chama no próprio ensinamento judaico, né? O pão de cada dia. Deus poderia dar o pão numa quantidade que fosse para a semana inteira? Sim, poderia. Mas aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que o povo se tornaria ingrato para com Deus e simplesmente durante os demais dias da semana eles nem se lembrariam de Deus, que foi quem deu o maná. Então Deus ele fez com que o povo fosse buscar o maná diariamente, para que o homem pudesse ter o seu esforço para ir buscar o maná, trazer para a família, né, todo dia, o pão de cada dia. Por isso que os sábios falam dentro dessa questão, certo? Então, por isso, ainda tendemos a pensar, né, que nosso próprio esforço desempenha algum papel para a provisão do nosso sustento físico. No entanto, o maná, que não era obtido por meio de algum esforço humano, não deixava dúvida de que tal ideia era equivocada. O que significa aqui, né, sem algum esforço humano? Né? Então nós temos que ver aqui duas situações: o esforço e o não esforço. O esforço de ir buscar e o não esforço de obter o pão. Você trabalha, tem o seu salário, você compra o seu pão de cada dia e leva para casa. Então aqui nós temos essas duas situações. O esforço, que era de sair da sua tenda e ir até o campo buscar o maná. Então você precisava caminhar, você precisava se esforçar para, como diz, para poder agraciar e aumentar mérito. Deus disse e eu faço. Então esse esforço de ir buscar era a questão de fé, confiança e esperança em Deus. Quando o judeu saía da sua tenda e ele ia ao campo para buscar o maná, então a questão era: será que tem maná hoje? Haverá a porção adequada para a minha família? Então quando eles chegavam no campo, o maná estava lá. E cada um pegava a sua porção e levava para casa. Então, nesse caminhar, né, então era justamente para que o povo aprendesse que o sustento do ser humano vem de Deus.
E é por isso que nós temos as preces antes e depois das refeições, antes e depois daquilo que nós bebemos, certo? Por isso que nós precisamos, através desta lição, aprendermos que o nosso ganho é graças à vontade e à permissão de Deus. Para que nós aprendamos, assim como o maná era santo, porque vinha diretamente do céu, e o sustento de Deus que vem do céu é santo, nós precisamos santificar as nossas ações, o nosso salário, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós compramos, devido aos esforços que nós fazemos de ir trabalhar, ter o salário para fazer todas estas coisas. Então, quando nós fundamentamos que o sustento vem de Deus e não de nós mesmos, então isso significa que Deus se alegra, porque nós não nos tornamos ingratos para com Ele. E isso faz com que Deus realmente faça com que nós tenhamos cada dia mais realmente uma vida significante. Que assim nós podemos realmente cada vez mais dar o devido valor à nossa vida, que é um presente, uma dádiva de Deus. Então, por isso, tudo nós precisamos encarar como uma dádiva de Deus. É a chave para as nossas bênçãos, vitórias e conquistas, certo? Então, nesse sentido, o esforço físico de obter o pão de cada dia, o maná, não estava no homem, mas estava na ação divina. O esforço que o homem fazia, que o ser humano fazia, era sair da sua tenda e ir ao campo para poder amadurecer, aperfeiçoar a sua fé, confiança e esperança em Deus, que Ele não vai nos deixar faltar absolutamente nada. Por isso, Hashem Roi, o Eterno é o meu pastor e nada me faltará. Entendeu? Então é isso daí. Então, Deus só permitia que o povo judeu recolhesse o alimento necessário para um dia, a cada dia. Se tivesse permitido que o armazenassem à medida que o estoque estivesse cheio, então os judeus não sentiriam que eram totalmente dependentes de Deus. Então eu enchi a minha despensa. Eu tive o meu esforço de ir lá buscar, trazer, armazenar, fui buscar mais e enchi minha despensa. Então, eu é que enchi a despensa e não foi Deus que me deu, entendeu? Então essa é a questão aí, certo? Por outro lado também, Deus quis que o povo saísse e recolhesse o maná em vez de entregá-lo a domicílio, né? Desta forma, ele os estava preparando para sua posterior entrada no mundo real, pois se para obtê-lo não fosse preciso depender de nenhum esforço humano, o povo teria ignorado isso como sendo um milagre à parte, um evento que seria irrelevante, né? Então, Deus estava testando, trabalhando, aperfeiçoando a ação humana nessa questão de buscar o pão. Então Deus estava treinando, por assim dizer, ele estava treinando o povo exatamente para entrar no mundo real. Por quê? Porque na travessia do deserto nada faltava ao povo. Eles tinham de tudo. E por isso eles não tinham motivo para reclamar. Por quê? Porque Deus, ele sustentava o povo em todas as suas necessidades. Então, aqui, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, Deus estava testando, preparando, aperfeiçoando o agir do povo para poder entrar na vida real quando entrasse na Terra Prometida. Porque lá na Terra Prometida, além da guerra no princípio para a conquista, logo em seguida, eles não teriam mais maná do céu. Eles não teriam mais a água da rocha. Eles não teriam mais as codornizes. Eles não teriam mais a nuvem para cobrir do sol abrasador durante o dia e nem a coluna de fogo para aquecê-los nas noites frias
e mostrar o caminho. Eles teriam que entrar no mundo real, teriam que trabalhar, labutar em todos os níveis da sua vida. Então era, de fato, entre aspas, por assim dizer, Deus estava adestrando o seu povo para entrar no mundo real, ok? Então, por isso, como lhes foi exigido por Deus recolher diariamente o maná, eles aprenderam que o esforço humano e as bênçãos de Deus operam de forma conjunta. Então, por isso, a questão é que nós vimos aqui, o esforço de sair da tenda para ir ao campo. Quando eles chegavam no campo, o milagre estava lá, o maná. Então, o esforço humano, né, realmente, com a ação divina, são as fontes das nossas bênçãos, dos milagres, né? Por isso, Deus, ele sempre exige o agir do ser humano para que o milagre possa acontecer. Aquele que cruza os braços e simplesmente diz, Deus que se vire, eu quero a bênção, e cruza os braços, né? Então, por isso você tem que tomar muito cuidado com os segmentos religiosos que tem por aí, em que eles vendem facilidade. É um perigo isso daí. Isso faz com que as pessoas se distanciem muito de Deus. Então, quando se vende facilidade, você não precisa fazer nada. O pendurado fez tudo por você lá no madeiro. Você não precisa fazer mais nada, certo? Você está na época da graça. Relaxa, certo? Né? Mas está escrito que não pode isso. Relaxa. Lá no madeiro, né? O fulano lá levou tudo por você. Você não precisa esquentar mais a cabeça, não. Vendendo facilidades. Isso é um perigo. As pessoas perdem o rumo de uma vida significativa. Tornam-se escravos de homens e certos segmentos religiosos. São escravos. Por isso, por aí afora vai, entre vários e inúmeros exemplos, né? Por isso que tem muita gente que compra uma caneta por R$100, porque o vendedor, né, ele fala que aquela caneta é santa, é sagrada. E se você comprar essa caneta, o que você escrever com ela pedindo a Deus, isso vai acontecer na sua vida, vendendo facilidade. Para o vendedor, ele vende facilidade, mas ele sempre está visando o seu lucro pessoal. Por isso que eles fazem, né? Fazendas intermináveis, gados com milhares de cabeça, palácios e por aí afora vai, né? Engraçado que não há nenhum profeta igual Moshe. E qual que era o palácio dele? Uma tenda, uma simples tenda, né? É aquela mesma coisa, amados. Hoje o povo está muito atrás de sinais, né? E mesmo os Benenoa, viu? Os Benenoa também, tá num perigo que eu vou te contar, né? Não vê a hora de encontrar aí um curso de Cabalá para ficar rico. Estão vendendo facilidade. Estão vendendo facilidade. E as pessoas estão caindo que nem gatinho, né? Ou que nem patinho, né? Como que fala por aí afora vai. Por quê? Porque as pessoas querem facilidade. Já viu? Pô, eu vou estudar Cabalá para ser rico, caramba. E estudar a verdadeira Cabalá, que te leva mais próxima de Deus e do estudo da Torá. Essa daí deixa para depois, porque agora estou fazendo um curso de Cabalá para ser próspero, para ser rico. E aí as pessoas esquecem de Deus. Entendeu? E aí, como diz o outro, cai uma bigorna no teu dedão do pé, e aí você pula que nem cabrito, né? Não deu certo. A mesma coisa vai acontecer que os vários religiosos pelo mundo afora falam para os seus seguidores. Mas pastor, eu comprei a caneta ungida, sagrada, santa, e eu fiz o meu pedido a Deus com aquela caneta que o senhor falou que o que eu pedisse e escrevesse com aquela caneta, Deus ia me atender.
e Deus não me atendeu. Qual que é a resposta do líder? É porque faltou fé para você. Faltou fé para você. Você precisa exercitar mais a sua fé. Compra mais uma caneta aqui que vai dar certo. E o patinho compra mais uma caneta. Mais uma caneta. Ah, não deu certo? Não deu certo. Ó, esse vidrinho aqui, essa areia que está dentro desse vidrinho aqui, é a areia da Terra Santa. Leva esse vidrinho aqui, ó, com essa Terra Santa aqui, é só R$200. É baratinho. Para o grande milagre que você vai desfrutar de ter na sua casa um pouco da Terra Santa. E o patinho cai e compra. E a Terra Santa é lá do fundo do quintal da casa dele. Não tem nada a ver com a terra de Israel. Entendeu? E assim muitos cursos de Kabbalah estão fazendo a mesma coisa. Ah, mas aí o professor de Kabbalah não mudou nada, muito pelo contrário, aumentou minhas dívidas. É porque você não fez as coisas certas. Ou seja, o líder, ele nunca erra. Ele nunca está errado. É sempre o patinho que está errado. Entendeu? Seja inteligente. Então, nesse sentido, amados, né? Os milagres acontecem quando você se une a Deus. E não quando você se une a falsos líderes. O milagre não vai acontecer. Muito pelo contrário. Você vai cada vez mais ficar pobre, miserável. E olha lá para onde que você vai cair. Entendeu? Então, por isso, o esforço humano e a união com Deus faz com que as bênçãos e os milagres aconteçam. Porque Deus, ele sempre, e de fato, ele sempre exigiu a ação do homem junto dele, para que ele possa operar os milagres. Então o episódio do maná nos ensina que nossa subsistência sempre vem do céu, e que mesmo quando parece que esta é fruto de nosso trabalho, na verdade é um presente de Deus. Entendeu? Então por isso, o teu salário, santifica ele a serviço de Hashem. Mas não significa que você tem que dar todo o seu salário para o segmento religioso A, B ou C. Porque o líder diz, dê todo o seu salário e Deus vai sustentar você. Mentira. Simplesmente mentira. As tuas contas continuarão ali para você pagar. Ah, mas o líder, eu dei todo o meu salário, eu santifiquei a Deus, todo o meu salário, como o senhor disse. Só que está lá os boletos, a mensalidade da casa, o aluguel, a luz, a água. E o que eu vou comer? Se o arroz e o feijão acabou, se eu dei todo o salário, como o senhor falou, né? Que era para santificar o salário, que Deus não ia deixar me fazer falta de nada. E agora? Aí o seu líder vai dizer assim, faltou fé para você, meu filho. Exercite mais a sua fé. Separe os 2 próximos salários do teu pagamento e joga aqui na nossa caixinha aqui. Aí você vai ver o milagre de Deus. Então, amados, nós estamos vivendo dias em que a verdadeira sabedoria, ela está à mercê de quem a busca. A verdadeira verdade dos ensinamentos da palavra, os 5 primeiros livros da Bíblia, está à mercê de todos aqueles que buscam. Nos dias atuais, a verdade só é enganado quem quer. Só é enganado quem se deixa fazer uma lavagem cerebral. E aí a coisa fica feia para danar a vida do peão. Entendeu? Então, por isso, amados, união com Deus é que faz com que os milagres aconteçam. Foi exatamente o que aconteceu na travessia do mar de juncos, o Mar Vermelho. Quando o povo se uniu a Deus, Deus disse a Moshe, o que precisa ser feito
é que o povo siga em frente, em marcha. Se o povo fizer isto, os milagres acontecerão. Nachshon, filho de Aminadav, da tribo de Yehudá, foi o primeiro a entrar no mar e seguir em frente. Depois foi a tribo de Levi, depois foi mais o povo. E quando Nachshon, já as águas estavam no seu pescoço, não dava mais para andar, ele começou a nadar, porque ele creu, confiou e teve esperança na palavra divina de que eles atravessariam o mar. Foi quando Moshe levantou a sua mão e o seu cajado e as águas se abriram. Então, a ação daquele que crê, confia e tem esperança em Deus, Deus faz o milagre. E por isso, depois da travessia, veio realmente a canção do mar. A canção do mar veio trazer, de fato, né, uma grande mensagem, não para o povo judeu, por incrível que pareça. A mensagem da travessia do mar, a canção do mar, ela não é somente no sentido de exaltar a Deus que fez o milagre. Não é apenas no sentido de elogiar o povo judeu que teve a ação para que Deus operasse o milagre. Ou seja, o povo judeu se uniu a Deus e Deus fez o milagre. Mas o grande objetivo, tanto da travessia como da canção do mar, foi exatamente para os não-judeus. Para as nações, não somente daquela época, mas depois de todas as gerações até o presente, porque até o presente se fala da canção do mar e da travessia do mar. Para que todos, não somente o povo judeu, mas todas as nações, todos os não-judeus, saibam que há um só Deus, um só Criador, um só Redentor e Salvador. Que só Ele faz verdadeiramente maravilhas e milagres. Então a canção do mar, ela traz, entre outras coisas, né, realmente essa mensagem. Se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, se você tem esperança no Deus dos hebreus, ou do povo judeu, ou do povo de Israel, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para você se unir com Deus e ver os milagres acontecendo. Está em você, em cada um de nós, esta ação. Então, por isso, o estudo da Torá, das 7 leis de Noé, é para nos aproximar de Deus, para que nós tenhamos essa fusão com Deus e Deus realize proezas em favor daqueles que têm fé, confiança e esperança. Então, não olhe para, entre aspas, né, para os Moshés, ou Moisés e Arão da vida. Eleve os teus olhos ao céu. Eleve os teus olhos a Deus. Se una a Deus e verás os milagres acontecendo. Ok? Amanhã, 6º dia. Vamos em frente. Shalom, shalom. Até amanhã.